Boa noite, começando mais um programa Gestão aqui na TV Univates. Muito obrigado pela sua companhia. Sempre conosco aqui no canal 15 das nossas parceiras, Brasrede, Estrela, Arroio do Meio, Santa Clara e também em Lajeado, na NET, o nosso canal tradicional mais antigo, e também nas nossas redes sociais. Por favor, pode sempre lá buscar os nossos programas e compartilhar todo o nosso conteúdo. Hoje conosco aqui o Marco Bart, que é gerente comercial da Brasrede, justamente a nossa parceira aí em termos de tecnologia, em termos de conexão e de alcance, para que você também possa nos assistir na sua casa. Muito obrigado pela tua presença, Marco. É legal a gente poder conversar um pouquinho, quase que falar dos nossos bastidores, né? Perfeito. Vamos lá, quem é o Marco? De onde é que o Marco sai no seu processo de formação? Um pouquinho assim, essa área, a gente vê muita gente da área de informática que às vezes nem sai da área de informática, ou que tem experiências em outras áreas, mas que acaba caindo na área de TI. Perfeito. De onde vem o Marco? Certo. Bom, primeiro, boa noite a todos. E vamos falar um pouquinho da minha história. Certo. Como é que a gente fez para chegar até aqui. Eu sou natural de Estrela, aqui da região, e a minha formação, antes de graduação, eu sou técnico em informática em redes. Certo. Comecei lá com 17 anos e depois disso saí para uma graduação, aqui da casa inclusive. Eu sou formado em administração com linha de formação específica em análise de sistemas. Certo. Continuo buscando conhecimento. Hoje eu estou cursando de novo na casa Direito, justamente para me auxiliar nessa transição entre informática, administração e gestão. Certo. E fora isso tem alguns outros cursos, muitos inclusive feitos aqui na casa, os cursos de educação continuada, formação de gerentes, aperfeiçoamento de competências, que eu andei cursando também com o intuito de me ajudar nessa fase, nessa transição entre técnica, informática, administração e gestão. Legal, acho que a gente vai ter bastante informação hoje. O Marco tem essa formação inicial na área técnica, pega um pouco mais para a área da gestão, atua muito fortemente hoje na área comercial e já está de olho num processo assim mais gerencial amplo, né? A gente, na verdade, com uma visão um pouco mais de cima do negócio, acabam surgindo novas necessidades, inclusive de atualização. Claro. Em função disso, acaba buscando conhecimento em outras áreas, inclusive o direito, que teoricamente fugiria um pouco, mas como a gente é regulado por uma agência nacional, a Anatel, que tem regulamentações e portarias, é importantíssimo o conhecimento dessa área. Certo. Contamos com algumas consultorias especializadas, mas para poder lidar e conseguir entender melhor o assunto, nada melhor do que estar cursando algum curso nessa área. Né? Perfeito. Brasrede. Brasrede, propriamente dito, eu vi aqui no briefing do material que a gente pesquisou, Brasrede surge lá em 2001. Perfeito. Como é que é esse histórico de 2001 até o nosso presente momento? Perfeito. Temos uma longa caminhada aí, né? Claro. São vários anos, né? Eu, particularmente, ingressei na Brasrede em 2007. Certo. Tá? A Brasrede começou em 2001 como autenticador de internet de escada. Na época, né, fax modem, fazia ligação. Certo. De uma época que Arroio do Meio, para se conectar à internet, a empresa surge em Arroio do Meio, tem que fazer um interurbano para ligar para Lajeado. Porque os provedores na época eram só em Não Lajeado. era só em Lajeado. Então não existia conexão em Arroio do Meio. E aí nosso fundador, o senhor Antônio Vasconcelos, então, acaba vendo essa lacuna de mercado e montando então essa infraestrutura para que as empresas, porque até então era empresarial, era comercial, a internet era para esse público, né? Exatamente. E acaba vendo essa lacuna e essa dificuldade das empresas em ter que, além de ser muito caro, ainda era interurbano, né? Então, o senhor Vasconcelos, lá em 2001, monta então Arroio Net ainda não se chamava Brasrede, para fazer essa autenticação em Arroio do Meio, né? Para as empresas de Arroio do Meio, para os empreendedores de Arroio do Meio também conseguirem se conectar. Claro. E isso implicava naquela época em ter uma infraestrutura, trazer para Arroio do Meio uma infraestrutura que não era assim tão automática, tão tranquila quanto hoje, né? Hoje parece fácil, né? A gente fala, não, puxa uma fibra daqui para cá, puxa um cabeamento daqui para cá. Hoje as coisas estão muito mais evoluídas, se tem equipamentos e tecnologia. A mobilidade é fantástica.
Agora, naquela época, olha, era equipamentos que hoje são desse tamanho, naquela época era uma sala inteira de máquinas. Né? Claro, Isso que a gente não está tanto tempo atrás, a gente está falando de 2001, né? A gente está há quase 20 anos aí. Sim, sim. Mas, enfim, passando de lá, ali por 2004, 2005, já se reinventa de novo o nosso mercado, começa a ter uma adesão um pouco mais do público residencial, né? Até então era mais o corporativo, o empresarial, com a internet via rádio. Certo. Que aí os provedores passam por aquela revolução, instalam antenas, instalam torres, conseguem entregar mais velocidade, porque até então a internet de escada era aquela coisa, né, quem usou sabe como é que é devagar, é difícil, é lento. Caía, né? E pro residencial usava em final de semana, porque certo. de semana era muito caro. E aí o Via Rádio trouxe, então, essa tecnologia então, à população. Ainda não tão acessível quanto é hoje, mas a população, as pessoas físicas começam a utilizar o serviço. Certo. E desse período, de 2004 até 2014, 2015, a gente passou por várias fases dessa tecnologia de radiofrequência. Né? São vários tipos de equipamentos diferentes, todos trabalhando com antena. E cada fase é um reinvestimento que o provedor tem que fazer, tanto financeiro como de capacitação técnica, porque o rádio que tu usava, o equipamento que tu usava em 2004 não é o mesmo que tu usava em 2010 e já era outro em 2013. A tecnologia vai indo e tu tem que te manter na vanguarda, porque se tu não atende o teu cliente da maneira correta, daqui a pouco tu abre espaço para outra empresa atender, ou enfim. E o usuário, ele não quer muito saber assim, eu estou em Arroio do Meio, estou em Najado. Ele quer tecnologia de ponta em qualquer lugar que ele esteja, né? A globalização chegou também no nosso mercado. Exato. Né? Então, ele pode estar em Arroio do Meio, em Lajado, no centro, como ele pode estar no interior, o nosso vale tem muito interior, em locais que com o rádio ainda era muito difícil a gente atender, porque rádio sofre obstrução de árvores, de morros, de prédios. E o que nós mais temos no interior são árvores e morros, né? Então, acabava fazendo, às vezes, até algumas pontos de repetição para tentar trazer, enfim, hoje eu diria que é um serviço de utilidade pública, né? Mas fundamental. Para todo mundo, né? Porque há pouco tempo atrás, falando em interior, a gente ainda tem a obrigação da nota fiscal eletrônica, e aí como é que ficava aquele produtor rural daqui a pouco que não tinha o acesso? Certo, né? Perfeito. Então a gente passou por todos esses movimentos aí, desde levar com radiofrequência em Arroio do Meio, principalmente, que é de onde a empresa vem, todo essa ramificação de internet para quase todo o interior. Hoje Arroio do Meio é atendida em quase 100% de internet interior, zona urbana. E eu gosto sempre de enfatizar de que, por exemplo, se você pega uma empresa grande, multinacional ou nacional de grande porte, que faz o seu processo de ramificação, ela vai tentando abrir novos mercados, mas que obedecendo regras de rentabilidade. Perfeito. Quando você tem uma empresa local, o primeiro grande compromisso dela é dar viabilidade para todo mundo. Perfeito. Primeiro ela olha como é que ela faz para atender todo mundo. Depois ela analisa a sua rentabilidade, porque se ela não conseguir atender metade da cidade, ela não é local, né? Exatamente. E esse é um ponto que a gente nos deparou em vários momentos na história da empresa, né? Poxa, vamos primeiro fazer o nosso dever de casa. Mas daqui a pouco é mais rentável ir para lá. Mas somos daqui, a cidade, o vale abraça a gente, não vamos virar as costas, né? Então a gente sempre fez esse esforço, muitas vezes em parceria com as comunidades, com pessoas públicas que acabavam, não, vamos nos reunir, vamos tentar chamar o pessoal, ver se a gente consegue em conjunto estar trazendo esse serviço aqui também para a nossa comunidade, para o nosso bairro, né? Então no passado a gente passou muito por isso, né? Que eram trazer a inclusão para todos os setores, para todas as famílias e, enfim, para todos os meios. Acho que esse é um grande valor de ter uma empresa de tecnologia local. Legal, entendemos de onde vem, mas mudou muito, né? Mudou muito. O que era primeiramente, basicamente um sinal de internet, hoje já é uma disponibilidade de diversos serviços. No segundo bloco, vamos entender um pouquinho como é que está a Brasrede hoje, qual é a estrutura e funcionamento da Brasrede neste momento. Já voltamos.
segundo bloco do nosso programa Gestão de hoje. Estamos aqui conversando com o Marco Bart, que é gerente comercial da Brasrede. Marco, a Brasrede, então, lá de Arroio do Meio, hoje não é mais de Arroio do Meio, e a Brasrede, que era um provedor de sinal de internet, não tem mais somente um sinal de internet. Como é que se dá a expansão tanto dos produtos e serviços, quanto também da cobertura geográfica? Perfeito. Hoje a gente atinge o status de operadora, né? A gente agrega não só os serviços de internet, como de TV por assinatura e de telefone fixo. Né? Certo. São todas as licenças concedidas pela Anatel para operação em nível nacional. E vem de uma caminhada desde 2012, que é quando a gente entra com esses pedidos na Anatel e começa então esse trabalho, porque operar a internet é uma complexidade. Quando a gente fala em telefonia fixa, em TV a cabo, a gente passa para um outro nível, para uma outra maturidade. Certo. Então a gente primeiro tem que entrar em contato com a Anatel, é uma série de burocracia, é uma série de passos. Do outro lado tem que andar junto com isso, tecnicamente, uma estrutura para poder fornecer esse serviço para a população. Né? Claro. Em cima disso começa a construção de redes em fibra ótica, que ainda hoje é o que existe de mais avançado, de mais rápido, de mais tecnológico em meios de comunicação. Né? Então, esse processo começa lá em 2012 com os pedidos para a Anatel, que vem de uma visão do nosso proprietário, do seu Vasconcelos, de que essas coisas, provar são importantes, vão ser cada vez mais importantes, e a gente vê que se concretiza esse tipo de pensamento. Porque são elementos hoje, acho que tu colocaste bem antes, que a internet não é mais um luxo ou uma simples necessidade, é uma questão de cidadania, é uma questão de negócio. Exatamente. Né? Quer dizer, a própria TV a cabo também, né? A telefonia como alternativa, claro, existem outros meios, mas são todos serviços hoje fundamentais para que a gente possa ter uma condição de vida moderna, contemporânea. Né? A inclusão digital. Claro. Né? Então, hoje, tu praticamente te afasta do mundo se tu está desconectado desses meios. Né? É quase como uma falta de energia elétrica ou de água em casa. Certo. Né? Inclusive, a gente brinca, às vezes... Quase pior, né? Às vezes o cliente sente antes a falta de internet do que de luz. Sim. Ou sente a falta de luz pelo porque não acesso, acabou ficando sem internet. Sem acesso à internet, né? Acontece. É um pouquinho por aí. Mas, enfim, hoje a gente fornece, então, serviços de internet, de TV a cabo, né, e de telefonia. O serviço de telefonia ainda apenas na cidade de Arroio do Meio, mas já está sendo concluída todas as tratativas para muito em breve em Lajeado e também em Estrela. Certo. O serviço de TV já é funcional nas cidades de Arroio do Meio, Estrela, Lajeado e Santa Clara do Sul. Perfeito. Nesse momento, então, vocês não atuam mais só em Arroio do Meio, mas também agrega Lajeado, Estrela e Santa Clara no serviço de internet e TV. Exatamente. E telefone, em poucos meses estaremos também operando também nessas cidades. Perfeito. A Brasrede também atinge uma série de cidades menores, ainda com tecnologia de radiofrequência, ao redor dessas cidades. Nessas cidades já é por uma estrutura... totalmente fibra ótica. Né? De novo, é o que há de mais moderno em tecnologia. Né? Certo. Para a gente estar levando aí para o usuário final a melhor experiência em serviços. Né? Porque não adianta tu ter produto, tu ter preço e tu não ter qualidade e o usuário não perceber isso na ponta. Perfeito. A questão da TV e a questão da telefonia, como tu bem disseste antes, são uma série de protocolos, uma série de processos que dependem também de outros fornecedores, né? Como é que é essa negociação, como é que é essa composição do line-up, da linha de canais que vocês oferecem, ou da conexão com outras operadoras para poder conectar o telefone do usuário de vocês numa central maior? Do ponto de vista da telefonia, isso é chamado de interconexão. Certo. Né? Onde a gente precisa se interconectar com todas as operadoras que estão trabalhando atuantes no mercado, né? na nossa área de cobertura. Certo. Né? E diretamente e indiretamente com todas as operadoras do mundo, porque o meu cliente, se ele quiser ligar para alguém na China, a ligação tem que bater lá. Certo. Né? Então, esse é um processo um pouco difícil burocraticamente e tecnicamente também. Né? Teve que ter toda uma expertise por trás para a gente ter essa maturidade e hoje está operando dessa maneira. Né?
Tanto que muitas vezes as pessoas perguntam para nós, tá, mas a telefonia da Brasrede, ela é de quem? Que empresa que está fazendo? Não, é da Brasrede. Ela nasceu ali e às vezes as pessoas até ficam, pô, mas ali de Arroio do Meio, uma operadora que já entrega telefone, TV... Mas quem está fazendo? Não, é a Brasrede que está fazendo. Certo. A gente montou todo um corpo de estudos lá para poder primeiro entender como isso funcionava, depois como trabalhar com as operadoras, enfim, por isso que é um processo tão moroso até a gente chegar aqui. Há uma certa ainda desconfiança, uma certa não naturalidade em pensar que esse tipo de serviço também pode ter uma cara local. Porque parece que é uma coisa de, não, empresa de cidade grande, a empresa de... E às vezes a gente vê que na nossa região, né, na nossa casa, a gente tem pessoas fazendo um trabalho tão bom ou até melhor do que empresas gigantes da telecomunicação. E a definição dos canais de televisão que vocês ofertam? Quanto a isso, são negociações com as programadoras. Certo. É montado o line-up, claro que seguindo uma série de regras, de novo, da Anatel, da Ancine, a gente tem que formular pacotes de acordo com a legislação, certo. Mas então é montado o line-up para ser oferecido ao público. A gente tem uma ideia um pouco diferente de televisão, tá? Hoje muita coisa migra para o streaming, né? Tem sites, enfim, Netflix, entre outros aí, que abraçou uma boa parte da televisão e está jogando para a rede, né? Mas a nossa ideia de televisão é a seguinte, é um pacote mais enxuto, que traga programação local, programação de notícias, aquela programação que tu não vai assistir ao vivo, por exemplo. Sim. Porque o resto tu busca na web, tu busca... Claro. Então é uma programação, hoje a TV Brasrede conta com 45 canais de TV, 44 canais de TV, e com um preço muito pequeno. Então a ideia é não encarecer, não encarecer o pacote, é um preço pequeno para uma diversidade de canais interessante, que tenha conteúdo, que tenha, mas que se complemente aos serviços de streaming que acabam vindo cada vez mais fortes, né? Certo. Então, importante essa visão, porque no streaming tu não vai assistir um telejornal, no streaming tu não vai assistir um canal local como a TV Univates, né? O ao vivo tem que ser ao vivo e o local tem que ser local, certo. Né? Então isso se joga para a TV. Agora, filmes, séries, o que tem a necessidade, a possibilidade de tu poder estar escolhendo quando, como assistir, existe uma migração para o streaming, é uma tendência de mercado. Perfeito, legal. Acho que é importante fazer essa diferenciação e ver que isso está sendo feito aqui. Terceiro bloco, vamos entender um pouquinho qual é o perfil do negócio. Por que a Brasrede atua Vale do Taquari? Por que escolheu essas cidades onde está instalada e como é que ela olha o futuro do seu segmento? Já voltamos. Muito bem, terceiro bloco do nosso programa Gestão de hoje, aqui conversando com o Marco Bart, que é gerente comercial da Brasrede. Marco, vamos lá, um pouquinho sobre o modelo de negócio, sobre o que pensa a Brasrede, para onde ela olha. Essa questão de estar instalado em algumas cidades de pequeno, médio porte, mas com tecnologia de ponta, com um serviço de alto valor tecnológico agregado e tal. Isso no modelo de negócio é uma coisa que não se costuma ver, né? É uma dificuldade que a gente tem que lidar no nosso planejamento. Né? Mas o modelo de provedor tecnologicamente local, ele traz muitas vantagens quanto aos grandes competidores nacionais. Né? Foi o que a gente estava falando antes da qualidade do serviço. Né? Os grandes competidores nacionais com certeza têm muito mais poder de fogo, poder de barganha para estar daqui a pouco bombardeando com marketing, mas nem sempre eles conseguem atrás fazer tudo que é prometido lá na frente. E aí que entra a figura do provedor regional, né, que é uma coisa que, enfim, já saímos de Arroio do Meio, já estamos a nível regional e a ideia é cada vez mais fortalecer a presença a nível de Vale do Taquari. A ideia é ter um serviço de ponta com um preço acessível, tal qual ou menor do que as grandes empresas ofertam e uma diferenciação muito forte no serviço prestado. Ser da cidade... atendimento exatamente. mesmo. É o atendimento
rápido, é o atendimento que resolve, que não enrola, é o call center que tu vai estar falando com alguém daqui, não cai às vezes, enfim, a gente tem call center aí que vai até para fora do país, né? Então é isso que a gente tenta agregar para estar ganhando o mercado em cima das grandes operadoras. Certo. Essa expansão de vocês aí para essas novas cidades, Santa Clara, Estrela e próprio Lajeado, quer dizer, é uma coisa um pouco recente. Como é que está esse... Vamos lá, não sei se tu já tens perspectiva de novas cidades, pode nos comentar ou não, mas dentro do planejamento de vocês, nós estamos no início, na metade ou no final do processo de como vocês veem o tamanho da Brasrede? O nosso planejamento, o nosso processo, ele tende a ser a longo prazo, mas ele é revisto a cada 6 meses, porque o mercado está num turbilhão, rápido, né? Que o que tu pensava ontem talvez não é o que tu precisa pensar hoje, né? Certo. Então, essas cidades, Lajeado há um pouco mais, alguns anos mais, Santa Clara e Estrela são um pouco mais recentes, mas sim, temos projetos de expansão, inclusive para esse ano, né, que já estão bem adiantados. Alguma coisa ainda, do ponto de vista de marketing, ainda é um pouco sigilosa, então, certo. Enfim, daqui a pouco mas o pessoal pode está no conferir. Horizonte, não fica restrito a essas 4? Não. A gente está em franca expansão. A gente está como diria, com vontade de atender cada vez mais gente e cada vez melhor. Então a Brasrede não para, né? A gente não vai se acomodar nem com essas 4, nem com mais 2, a gente vai seguir o crescimento até onde existir mercado para conectividade e afins, né? Porque como começou só com internet, hoje temos internet, TV e telefone, a ideia é agregar serviços. Perfeito, é o que eu ia te comentar agora. Quer dizer, a gente está falando de uma área de alta volatilidade, quer dizer, as coisas mudam rapidamente, a tecnologia que tu tem que oferecer dentro dos serviços atuais ou o futuro serviço também muda. Exato. Quer dizer, como é que tu gerencia o dia a dia, mas já olhando para frente, sabendo que amanhã parte dessa estrutura que tu está eventualmente levando para uma nova cidade já vai ter que ser substituída. É o índice de depreciação alto, né? E isso tem que estar no fluxo lá, porque em pouco tempo tu sabe que ou vai vir alguma tecnologia ou tu precisa te reinventar, né? Mas a gente tem um laboratório de novas tecnologias que está sempre vendo para frente e inclusive buscando o que está acontecendo nos grandes centros a nível de mundo. Certo. Né? A gente participa de eventos anualmente em São Paulo, onde estão os maiores fabricantes de telecom do mundo, né? Todo ano a gente vai com uma equipe para lá e, inclusive, fora do país, já foi atrás de conhecimento e de tendência, né? Porque, que nem eu comentei, daqui a pouco existe algum outro serviço que pode ser agregado, a gente vai estar trazendo aí para toda a nossa área de cobertura. E uma impressão minha, até pelo que a gente acompanha aqui dentro da televisão, cada vez mais a área da informática, ou essa área de expansão da TI, ela está menos vinculada a engenharias, grandes obras, e muito mais vinculada à informática, a softwares, a processos, né? E isso, em algum grau, também mexe um pouco no custo, porque hoje não é mais uma grande infraestrutura, mas sim um programa novo, um aplicativo novo, algum dispositivo novo, quer dizer, o custo às vezes nem é tão grande, considerado a mudança, né? Dependendo da área do segmento, sim. Se não necessita grande investimento em rede, perfeito. O investimento em software tende a ser mais baixo do que investimento em infraestrutura, sempre é caro. Principalmente no nosso lado, telecomunicações são fibra ótica, são cabeamentos em postes, e aí a gente vai falar de centenas de quilômetros de cabo rodando todo o Vale do Taquari, né? Então, isso acaba tendo um custo muito elevado. Já, junto com essa infraestrutura, tem softwares que rodam do outro lado, que esses sim acabam, de certa forma, sendo mais baratos de atualizar, porque tu não mexe em infra, né? Tu precisa atualizar só algumas pontas, né? Então, sim, isso faz sentido. Certo. Tu falaste antes em atendimento local. Hoje, como é que funciona o suporte ao cliente da Brasrede? A gente tem uma máxima de atender o cliente sempre rapidez, com efetividade. Não adianta eu estar te visitando 3, 4 vezes na tua casa e não resolver o teu problema. E isso é controlado com os nossos gestores lá, tem indicadores de atendimento, indicadores de tempo de atendimento. Nosso suporte técnico telefônico funciona 24 horas por dia. Se tu ligar para a Brasília de final de semana, às 3 da manhã, às 2 da manhã, alguém vai te atender. O nosso suporte técnico local, ele funciona em horário comercial, mas sempre de maneira muito eficaz. As equipes são dimensionadas para que não estejam sobrecarregadas. Certo. O Sandro ligou para a Brasrede às 3h30 da tarde sem internet, às
4 horas, 5 horas, eu vou ter um técnico lá para resolver o teu problema. Então, proximidade, dimensionamento de equipe, treinamento, né, é o que a gente está levando como chave aí para garantir essa qualidade. E tudo isso somado é uma infraestrutura que garanta isso por trás. Né? Então, é um somatório de pessoas com tecnologia que acaba conseguindo nos possibilitar esse serviço. Isso é bem legal, da gente não pensar numa empresa que é meramente tecnologia. Tem gente por atendendo trás. Gente, né? Uma das coisas que eu costumo falar é como a gente fala de equipamento eletrônico, inclusive rede elétrica, a questão não é nunca vai dar problema. Isso aí eu não posso prometer, empresa nenhuma pode prometer. A diferença é quando der o problema, se der, o tempo que eu vou levar para solucionar o teu problema e a qualidade com que ele vai ser feito. Então esse é o que a Brasrede leva como diferencial, é o serviço, são as pessoas e a tecnologia. Legal, acho que essa é uma boa definição. Fidelização não é garantir que não haja problema, é quando o problema houver, dar ênfase na solução. E não na burocracia. Ah, manda um e-mail, espera, não sei o quê, entra na fila. Não, né? Exatamente. Isso é o que afasta Tu tem que facilitar qualquer via de comunicação com o cliente e a partir daí o interesse em resolver é teu, não é do cliente. Perfeito. O cliente está sem sinal ou o cliente está com alguma dificuldade, mas é minha responsabilidade ir atrás e resolver no momento que eu fiquei sabendo. Porque um cliente descontente amanhã pode não ser um cliente. Claro. Vamos lá, para a gente fechar. Hoje, então, atuando em Arroio do Meio, que é a sua sede, né? Perfeito. Estrela, Lajeado, Santa Clara. Isso. Quem precisar, quem quiser fazer um contato, quiser fazer algum orçamento, alguma solicitação, o atendimento ainda já tem escritório nessas cidades todas ou é centralizado? Como é que é a forma de contato com a Brasrede? O atendimento presencial é centralizado em Arroio do Meio, tá. Nosso escritório, nossa base lá, mas a forma de contato, de contratação, ela é muito variada. Nós temos desde vendedores externos que circulam, inclusive com alguns pontos de venda móveis, por essas cidades. Certo. Pode ser feito através das redes sociais da Brasrede, Facebook, Instagram. Só procurar... Procura lá, chama no chat, tem atendentes pronto para fazer qualquer tipo de dúvida de venda, de orçamento por lá. Pode ser feito através do telefone, tanto 0800, que é o nosso 0800 644 3850. Tá. E qualquer canal de comunicação. De novo, 0800? 0800 644 3850. Certo. O telefone que cai lá em Arroio do Meio, tá? Não vai para outro lugar depois. Às vezes o pessoal pergunta, não, mas 0800 eu não quero, eu quero local. Não, mas esse é. Esse é local. Ele cai aqui em Arroio do Meio. E a contratação, o orçamento, dúvidas. Formatação de pacote e tal. Hoje a maioria dos nossos contratos, dos nossos clientes, das nossas vendas são fechadas ou por web ou por telefone. Claro. A gente vê a presença física diminuindo cada vez mais e a contratação se dá por meios digitais, né? Facebook, Instagram, qualquer canal hoje da Brasrede é um canal tanto para tirar dúvidas como para vendas, como para comunicação. Perfeito. O cliente pode entrar em contato através deles. Legal. Recomendo. Entre em contato, procure aí a Brasrede, veja a qualidade dos serviços, veja a qualidade do atendimento e quando e se você tiver necessidade de suporte, seja bem surpreendido. Perfeito. Né? Com essa necessidade. Muito bem, Marco, muito obrigado, sucesso a vocês, a gente espera assim, realmente a gente tem muito carinho e muito orgulho em ver coisas e projetos e empresas e ideias que conseguem crescer, florescer e ser tão boas quanto qualquer coisa que venha de fora atuando aqui. A gente tem muita alegria de também ser parceiro e estar, inclusive, na grade da Brasrede. Perfeito, obrigado. Eu agradeço a oportunidade à Univates, à TV Univates. E contem com a gente, enfim, para o que precisarem, a Brasrede está sempre aí. Excelente. Até porque a gente, às vezes, tem algumas transmissões, às vezes tem algumas ações aí que a gente faz fora, né? Você deve lembrar aí, a gente teve recentemente transmissão, por exemplo, do campeonato do tiro e caça, e quando a gente vai para a rua, a gente leva o sinal da Brasrede para nos garantir que você possa estar nos assistindo. Perfeito. Então, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você também que esteve conosco hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui. Programa Gestão TV Univates. Até lá.